Hoje a gente vai tocar num assunto muito especial, muito complexo, contém muitos detalhes que a gente com certeza não vai conseguir abordar hoje, que é a famosa Yid Shemame. A mãe judia, o que é a mãe pelo judaísmo, com todas as suas frentes. A mãe no judaísmo tem um lugar muito central, como a gente vai ver daqui a pouco. As nossas mães são inspiração para a gente, para música, teatro, piadas. Nem todas as piadas são realmente piadas, a maioria é verdade mesmo. Sobre o que realmente é a mãe judia. Certa vez o Rabino Manis Friedman, ele tocou no assunto e ele explicou o porquê, por exemplo, um filho adolescente, ele geralmente é rebelde, especialmente contra sua mãe. É muito comum ver o filho, ele até escuta um pouco mais o pai, mas a mãe, ele é rebelde. Por quê? Porque na sua adolescência, o jovem, ele está se formando, ele começa a sentir que ele é uma pessoa, um ego. Sabe? Ele não só quando é criança, ele absorve muito, mas na adolescência ele não somente absorve, como ele quer se impor sobre o mundo. Então, por isso, exatamente por isso ele se rebela contra sua mãe. Por quê? Porque a mãe é um lembrete constante de que o filho não é nada. Se não fosse ela, ele não estaria no mundo. A mãe, quando o filho vê a mãe, ele lembra, ele tem o bitulo, que é um conceito racídico muito forte. Ele tem o bitulo, quer dizer, ele se auto-anula. E por isso ele é tão rebelde contra a mãe, porque a mãe está constantemente lembrando ele no seu subconsciente de que ele tem que se anular perante a mãe. É relativo a uma revelação de Deus. Quando Deus se revela na frente de uma pessoa, a gente via isso com os profetas, automaticamente a pessoa se anulava, porque é uma revelação muito grande, muito potente. A mesma coisa funciona com relação à mãe. Sobre o respeito, Kibud o respeito que uma pessoa deve ter pela sua mãe, o Talmud, não faltam histórias. Tinha, por exemplo, o Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon foi um grande sábio, e ele embelezava muito essa mitzvah de Kibud de honrar a mãe. E certa vez a mãe dele contou perante outros rabinos que uma vez ela estava andando num jardim e estourou o couro, a tira da sandália dela, e para evitar que ela andasse descalça no jardim, Rabbi Tarfon colocou a mão embaixo dos pés da mãe. Então ela ia dar um passo, ele colocava a mão para a mãe não ter que pisar no jardim. E assim foi todo o caminho até chegar em casa. Quando Rabbi Tarfon quando a mãe de Rabbi Tarfon contou isso para os outros rabinos, eles falaram: olha, teu filho, embora ele fizesse Kibud ele tivesse honra, a sua mãe, ele não fez 1/100 do que a Torá demanda. Mesmo se ele fizesse 100 vezes isso, não chegaria à obrigação da Torá de honrar a mãe. Rabbi Yosef, Gemara conta muito bonito isso. Rabbi Yosef, quando ele escutava sua mãe se aproximando, ele falava: Ikuma mikamei shchina deatei. Eu vou me levantar perante a Shekhinah, a divindade que se aproxima. Isso ele falava sobre sua mãe. Tão forte é, ou deveria ser, o sentimento de uma pessoa perante sua mãe, que acaba comparando até mesmo com a divindade, até mesmo com a presença divina. Por isso, a Halachá, a lei judaica, traz muitos detalhes de como a pessoa deve se comportar com relação aos pais. Mas a mãe, ela tem, como se diz, um quê a mais. E por isso a gente diz que depende das mães a continuidade do povo judeu. Está na mão das mães, não dos pais. Inclusive, esse é um dos motivos que a identidade judaica vem da mãe e não do pai. Então, se uma pessoa tem o pai judeu e a mãe não judia, ele não é judeu. Se a pessoa tem o pai não judeu e a mãe judia, vai de acordo com a mãe. Tamanha é a força, é a potência da mulher em geral e das mães do nosso povo. Hoje em dia, principalmente, tudo você pode delegar. Tudo você consegue passar para o outro fazer. Mencionando trabalhos, entre aspas, coisas de mulher, coisas de homem. Antigamente se dizia que cozinha é o lugar da mulher, Chas Shalom, hoje em dia a gente sabe que não é. Mas o ato de cozinhar, por exemplo, não necessariamente uma mulher que vai cozinhar. Pode ser um homem, pode ser até uma criança, Baruch Hashem, em casa. Não falta mais exemplos disso, uma criança, um homem.
em casa só as crianças, o homem em casa não sabe cozinhar bem. Mas um homem pode cozinhar tão bem, por exemplo, como uma mulher. Tudo, ambos sexos podem fazer, menos uma coisa. Tem uma coisa que um homem nunca vai conseguir fazer, não importa quão moderno o mundo esteja e quão, também entre aspas, progresso esteja acontecendo, uma coisa um homem nunca vai conseguir: ser mãe. Um homem pode dar carinho, um homem pode cuidar, mas ser mãe, o título de mãe, um homem não consegue fazer isso, biologicamente falando. Então as mulheres têm algo muito, muito especial. Certa vez tinha um rei que ele resolveu abrir seu tesouro para todo o povo. Quem quisesse era bem-vindo para entrar e pegar o que bem entender. Podia pegar a armadura do rei, roupas do rei, o tesouro do rei, o que quisesse. Óbvio que o povo ficou muito animado para isso. Então, todos se aproximaram do salão real. E aí, as pessoas começaram a vir, a entrar. E aí, tinha uma música muito bonita, uma orquestra tocando. E algumas pessoas pararam para escutar a orquestra. Outras chegaram, entraram um pouquinho mais, viram uma mesa farta com doces e salgados e tudo do bom e do melhor. E mais um grupo ficou lá naquela mesa. E assim por diante, depois passava, tinha um jardim muito bonito e mais gente ficava. E tinham várias distrações. Até que quando chegou no tesouro mesmo, não tinha ninguém lá. Todo mundo foi parando no meio do caminho para absorver outra coisa e esqueceram que eles estavam lá para uma missão, estavam lá para receber tesouro do rei. De certa forma, a mesma coisa acontece hoje em dia. Não é à toa, a gente pode ver isso, é muito claro, que as pessoas têm hoje em dia cada vez menos filhos. E, se eu não me engano, o único povo que realmente mais cresce são os nossos primos. Isso a gente vê na Europa, quando os europeus têm, na sua média, 1, 2 filhos cada um, os muçulmanos têm 7, 8, 9 para cima. E lembra que também, como se diz, em bairros mais ortodoxos, também as famílias tendem a ter cada vez mais filhos. Mas de uma forma geral, não é o que acontece no mundo. Por quê? Porque hoje em dia tem a carreira, a mulher tem uma carreira, tem que se formar. De novo, não estou falando Chas v'Shalom que uma mulher não possa ter, de jeito nenhum. Mas acaba deixando, realmente tem coisas bonitas no meio do caminho, como o nosso exemplo do rei. Tem a mesa farta, tem a música, tem coisas muito belas. Mas tem algo que só uma mulher consegue fazer. E se para no meio do caminho, esquece que tem aquilo lá na frente também, acaba não pegando, não recebendo daquilo. Não tem problema comer da mesa do rei, não tem problema escutar a música, mas tem que lembrar que mais à frente tem algo muito mais valioso para receber. Hoje em dia, inclusive, o mundo demanda que uma mulher tenha carreira. A gente vê com os custos da vida moderna, é impossível não ter 2 entradas em casa e tudo mais. E não tem problema nenhum, eu repito. Mas tem algo mais precioso que deve vir adiante. O Mishlei, escrito pelo rei Salomão, os provérbios, ele diz o seguinte: Shma beni musar avicha, escute meu filho, o musar, seria as palavras mais duras do teu pai, ve'al titosh Torah timecha, e não se afaste da Torá da tua mãe. Existem várias explicações para esse versículo, um versículo muito bonito, inclusive Igeret Aramban, a carta escrita pelo Nachmanides, que deve ser lida a cada tanto tempo, começa com essa frase. Essa frase quer dizer, de acordo com uma interpretação, é o seguinte: um pai, ele pode falar para o filho o que ele deve fazer. Eu estou falando, claro, no aspecto mais religioso, ou até no aspecto profissional. Um pai, ele fala: filho, faça exatamente isso, isso e isso. Um pai é gvurá, um pai é severidade. A mãe, o Mishlei quer nos indicar que a mãe fala para o filho como fazer. Para o pai é tudo técnico. Imaginem Pesach. Tem que pegar a Keará, tem que pegar a bandeja, tem que pegar as matzot, tem que fazer isso, 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 isso. A mãe põe o sentimento daquilo. Põe o sentido de como aquilo realmente vale a pena fazer. Isso só vem da mãe. Um pai, geralmente, um pai é mais técnico. Tachlis, tem que fazer isso e isso. Uma mãe, você vê ela vibrando com o que ela tem que fazer. Ela ensina para o filho a não apenas fazer, mas dar carinho e dar importância por isso.
Inclusive, se a gente avalia esse versículo, é chamado de Torá Timecha, a Torá da tua mãe. Porque a Torá, de forma geral, embora seja também um código de leis, a Torá demanda da gente alegria, demanda da gente amor ao fazer as mitzvot para Deus. E a mesma palavra usada para os ensinamentos que vêm da mãe. A gente analisa as nossas matriarcas, Sará, Rivka, Rachel e Leah. A Torá, quando fala de Chinuch, fala de educação, vem da mãe. Quando a gente vê, no primeiro caso de Abraham, ele tinha 2 filhos, Yitzhak e Ismael. E Ismael não se comportava bem perante Yitzhak. Então a Sará pediu para Abraham, manda o Ismael com a sua mãe fazer a vida em outro local. O que essa história nos mostra? Que quem realmente se importou com o Chinuch, com a educação do Yitzhak, foi a mãe. O pai estava lá, ele via, mas ele não captava aquilo. Da mesma forma, temos o caso de Rebeca, Rivka e seus filhos, Yaakov e Esav, que a Rebeca realmente via o comportamento dos dois e indicou o que fazer com Yaakov, tanto dele pegar as bênçãos. Eu não vou contar toda a história agora, mas ela ensinou para o Yaakov pegar as bênçãos que lhe cabiam. Ela ensinou o marido com quem ele deveria casar, porque realmente o Chinuch, que é a educação judaica, vem através das mães. A própria entrega da Torá veio pelas mulheres. Se a gente lê antes da entrega da Torá, Deus fala para Moshe o seguinte: assim você vai falar para a casa de Jacó, e vai dizer para o povo judeu, para os filhos de Israel. Beit Yaakov, a casa de Yaakov, se refere às mulheres, tanto que não faltam escolas por aí chamadas Beit Yaakov, escolas de meninas. Aqui temos uma mista, mas geralmente Beit Yaakov são escolas somente para meninas. E Deus fala na entrega da Torá, fale primeiro com as mulheres. Por quê? Como a gente vê na maioria das casas, tudo vai atrás da mulher. Se uma mulher ela quer Torá e mitzvot, não adianta o marido falar que não. Eventualmente aquela casa vai crescer espiritualmente. E infelizmente vice-versa também é assim. Se um homem quer cumprir Torá e mitzvot, um homem quer crescer, mas a mulher não quer, então o cara não vai conseguir chegar lá. Ele pode tentar, vai discutir tudo, mas finalmente está nas mãos das mulheres. Desde a entrega da Torá, se as mulheres tivessem dito que não queriam a Torá, Deus não haveria entregado para todo o povo. O mérito de um filho no caminho certo, geralmente também é da mulher. Hoje em dia, tanto pai e mãe estão fora de casa a maioria do tempo, infelizmente. Mesmo quando um tem que estar fora, deve se esforçar para ter o outro em casa com as crianças. É importante isso. Mas antigamente a gente sabe como é. O pai ia trabalhar, plantação, com animais, sei lá o quê, e a mulher estava em casa. E tem um sábio, mencionado no Pirkei Avot, quando os sábios iam elogiar, apontar a maior característica dos outros, tinha um sábio chamado Rabbi Yeshua ben Hanania, que os outros disseram: feliz é aquela que deu luz a ele. Não falaram da Torá dele, não falaram do seu conhecimento, da sua retidão, falaram da mãe dele. Por quê? Porque Rabbi Yeshua ben Hanania, antes dele nascer, quando a mãe estava grávida, ela ia de sinagoga em sinagoga pedindo para os rabinos rezarem pelo bem do filho dela. E quando ele nasceu, ela foi no Beit Midrash, casa de estudo, e colocou o berço dele lá. E ela ficava o dia todo lá com ele. Para quê? Para que ele, desde bebezinho, escutasse palavras de Torá e de reza o dia todo. Quer dizer, por mérito dela, que ele realmente chegou a ser um grande rabino. E os outros reconheceram isso e elogiaram exatamente esse ponto dele ter uma mãe tão dedicada. Chinuch, a educação dos filhos, é algo tão importante que uma mulher é isenta de fazer muitas mitzvot, muitos preceitos da Torá, para se dedicar ao Chinuch. Por exemplo, uma mulher não tem horário para rezar. O homem não, ele tem que rezar 3 vezes por dia. Uma mulher não. Não são todos os preceitos que ela está livre, mas de uma boa parte deles, todas as mitzvot, todas as mitzvot ativas, que dependem de um certo tempo, não é o dia inteiro. Por exemplo, pôr tefilim. Os homens devem colocar tefilim de dia, uma mulher está isenta disso. Lulav etrog.
Os homens fazem num certo horário, a mulher é isenta. Tzitzit. Muitas mitzvot ela é isenta, por quê? Porque os sábios viram que uma mulher ela tem uma função tão grande no judaísmo, da educação dos filhos. Essa é uma responsabilidade tão gigantesca que não dá para pedir para ela, ao mesmo tempo, cuidar do filho e parar e ir rezar na sinagoga, e aí comer matzá. As mulheres devem comer matzá hoje em dia, mas na essência não são obrigadas, porque matzá depende de um tempo, é só em Pesach. Então Deus fala, poxa, imagina eu exigir tudo que ela já tem que fazer e mais outras mitzvot. Então, para evitar isso, para evitar esse estresse a mais, Deus fala, sabe o quê? Faça outras mitzvot, mas todas ativas, que dependem de um tempo pré-definido, a mulher está isenta, com pouquíssimas exceções. Daqui a gente vê como o Hinuch, a educação, é tão importante. Não é algo para se deixar de lado. É tão importante que vale mais do que vários preceitos. E preceitos que a gente se envolve bastante. Tefilin não é uma coisinha qualquer. Tefilin tem toda a sua importância. É um objeto que deve ser feito com dedicação. Conecta, a gente já teve uma aula sobre Tefilin, como o Tefilin conecta o homem com Deus. E a mulher não precisa disso. Porque a missão dela é muito, muito maior. Entre outros motivos, como a gente já falou na aula sobre Tefilin. E aí vale a pena a gente ver uma dica. Eu gosto muito do Pirkei Avot, a ética dos pais. Lá, a gente pode pegar as Mishnayot, as frases, as leis, e interpretar elas de algumas formas. E hoje, a gente vai interpretar a primeira Mishnah relacionada às mães. A primeira Mishnah diz que 3 coisas são fundamentais. Isso relacionado a juízes. Revum Metonim Badin, um juiz ele tem que se envolver no processo, ele não pode apenas julgar em 2 segundos. Damido Talmidim Arbé, tenham muitos alunos. E Ve'asusayag la Torá, façam uma cerca para a Torá. A gente já explicou muito tempo atrás na aula sobre Pirkei Avot, que fazer uma cerca para a Torá quer dizer preparar mitzvot que impeçam a pessoa de pecar um pecado mais grave. Revum Metonim Badin, o juiz ele tem que se envolver num julgamento em relação à educação. Isso, claro, não é somente para a mãe, é para o pai também. Mas é a pessoa ter paciência. E é muito fácil falar. Mas se dedicar num julgamento, quer dizer, quantas vezes nossos filhos não fazem coisas que a gente não concorda, e imediatamente eles viram korban, viram um sacrifício. Que quer dizer virar um sacrifício? Imediatamente, por que você fez isso? E quando a gente começa a gritar, e a situação acaba ficando muito maior do que ela realmente era. A Mishnah quer falar para a gente, se envolva, quer dizer, não julgue tão rapidamente a criança. Conversa, pergunta por que você fez isso, respira, conta até 10. Fundamental isso. Infelizmente, a gente acaba sacrificando os nossos filhos quando a gente julga direto. Mas você é tão preguiçoso. Imagina, se uma criança escuta isso dos próprios pais, então ele vai falar, quem melhor do que meus pais para falar quem eu sou? Então se eles disseram que eu sou preguiçoso, é porque eu devo ser mesmo. Então isso cria um estigma na criança que vai ser muito difícil quebrar isso depois. A gente vê jovens traumatizados, e quando busca isso, lá para trás, você vê por que aconteceu, que tipo de família, que tipo de pai e mãe que ele tinha. Estou conversando com minha mãe, ela agora faz terapia, é um tipo, não que ela faz, ela dá para os outros terapia, e ela fala como que muitas vezes você vê uma criança com um problema, e o problema não é a criança, quer dizer, não está na criança, você tem que tratar o redor dela, que são os pais, e às vezes até avós, porque aí você consegue mudar a criança. O problema, na maioria das vezes, está muito mais para trás. Então a Mishnah fala, tenha calma, veja direito o que está acontecendo, não seja tão rápido em julgar a criança. A famosa aquela historinha do professor que chegou atrasado na classe, e aí um aluno fez assim para ele. O professor ficou furioso, ele não falou nada para o aluno, mas ele tinha que dar aula, mas como o menino faz assim, que ele chegou atrasado? Aí, durante a aula, ele foi se acalmando, e depois ele chegou para o aluno, e aí, tudo bem?
Aí o aluno falou, olha professor, gostou do meu relógio novo? Meu pai me deu ele ontem. Então, a criança não estava falando que o professor chegou atrasado. Ele queria mostrar o relógio novo. E aí, por julgar tão rápido, quase que o professor podia estourar, dar uma bronca naquela criança que seria desmerecida. O segundo ponto da nossa Mishnah é Ve'amidu Talmidem Arbeh. Tenho muitos alunos. Isso é muito claro. Quando a gente fala de casal, o que se trata? De ter filhos. E hoje em dia isso é visto como uma loucura. Baruch Hashem, eu tenho 5 filhos, que venho mais em boa hora, mas quando eu converso por aí, sei lá, pode ser o atendente do banco, e a gente acaba mencionando que tem 5 filhos, o cara já olha assim, besta mexiga, né? É maluco? Como que você tem 5 filhos hoje em dia? Parece, e 5 não é tanto, eu tenho colegas rabinos que têm muito mais, que ganham 13º, e eu não estou falando do salário deles. Realmente, é uma mitzvah da Torá, a primeira mitzvah que consta na Torá, e não somente para o povo judeu, mas para Adão, que é pai de toda a humanidade, para o Revu ter mais filhos. Mas as pessoas acabam ficando com receio. Tinha uma vez um casal que não conseguia ter filhos, aí eles foram falar com o rabino, sei lá por que com o rabino, até parece que o rabino entende de gestação, e sei lá o quê. E falaram com o rabino falou, sabe o quê? Vai lá para Israel, escreve um papelzinho, põe no Kotel, e lá no Muro das Lamentações, e se Deus quiser, vocês vão ser abençoados. Passam-se alguns anos, e o rabino encontra a mulher do casal, fazia anos que não foram na sinagoga, acontece isso, encontra a mulher do casal na rua, e como é que tá? E aí, tiveram filhos? A mulher falou, sim, a gente foi, pôs o papelzinho lá no Kotel, e Baruch Hashem, tivemos filhos, tivemos 11 filhos. 11, uau! E olha, o rabino pergunta, cadê teu marido? Ela respondeu, ele está lá em Israel, no Muro das Lamentações, procurando o bendito papelzinho para tirar do muro. Não é fácil ter muitos filhos, claro. Mas a Mishnah exige, Deus exige, a Torá demonstra, que a pessoa deve buscar ter mais filhos. Aí você pergunta para alguém, por que você não quer ter mais filhos? Por que 1 ou 2? Primeira resposta geralmente é parnuça, dinheiro, custa muito caro. E na prática, assim, avaliando tanto a mim mesmo como colegas meus, o status financeiro da pessoa não muda por ter mais ou menos filhos. Não muda depois que o filho casa, a pessoa não fica mais rica porque o filho já está fora e já não dá mais custos. Não é relacionado uma coisa com a outra. É muito conhecido, as pessoas falam, cada bebê vem com um pão embaixo do braço. Realmente é assim, existe uma brachá especial que vem com a criança para ajudar a família a se manter. Pessoalmente, comigo, nasceu um filho, eu mudei de emprego, eu ganhei um pouco mais, depois um momento, alguma coisa assim, porque cada filho sim traz brachá. O dinheiro não deve ser uma desculpa para não ter filhos. Porque também o dinheiro não está na nossa mão. Tinha uma vez um Hassid chamado Shmuel David. Ele tinha 3 filhas em idade de casar, isso eu estou falando 300 anos atrás, mais ou menos. Tinha 3 filhas para casar, e mais outros filhos pequenos, e não tem gel, não tem dinheiro. E a gente sabe que para casar precisa pagar Nedunia, o dote, era muito exigido antigamente. E ele foi falar com o Rebbe dele. E assim que ele entrou no Rebbe, ele não conseguiu falar nada. O Rebbe falou, se Deus quiser, daqui a 1 ano, você vai ser abençoado com um filho. Ele bateu as mãos assim e falou, oi, veio. Não era para isso que eu vim. Mas não dá. O Rebbe falou que ele vai ter um filho dali a 1 ano. Ele agradeceu, fechou a porta e voltou para casa pensando, daqui a 1 ano eu vou ter mais uma boca para sustentar. Tá bom. Passou 1 ano, nasceu um menino saudável. E no 8º dia, ele ia fazer o brit, ele era pobre, não tinha muito dinheiro, não tinha comida, mas tem que ter a seudá, tem que ter a refeição depois do brit. Então ele foi, era um dia de feira, um dia tempestuoso, chovendo, ele foi até a feira comprar alguns vegetais para servir nessa refeição especial. Por ter muita chuva, só tinha uma banca aberta. E ele estava com poucas verduras, então esse Reb Shmuel David, ele foi, comprou um pouquinho de verduras, e quando ele estava voltando para casa,
uma pessoa viu as verduras dele, parou e ele falou, por favor, eu preciso urgente de verduras dessas aí, me vende, por favor, por favor. Ele falou, tá bom, depois eu pego mais, compro mais. Então um homem que parou ele, pegou e pagou 10 vezes o valor das verduras e levou elas embora. Bom, Baruch Hashem. Agora ele está com um dinheirinho, ele voltou para a banca para comprar mais verduras. E no meio do caminho, de novo, isso aconteceu com outra pessoa. As pessoas foram parando ele. Ele entendeu a dica que era para ele se dedicar em abrir uma banca de verduras numa feira. Ele comprou, finalmente conseguiu levar um pouco de verduras para casa e fez a refeição. Passou um tempo, quer dizer, ele abriu a banca e ele começou a ter muito sucesso. Conseguiu casar as filhas. E eventualmente ele encontrou o Rebbe dele. E o Rebbe explicou para ele. Falou, quando você entrou no meu escritório, eu vi que você estava fadado a não ter geld. Você não vai ter dinheiro, não vai ter parnassá. Só que você precisa. Então eu te abençoei com um filho, porque esse filho vindo, ele tem que vir com o sustento dele. Então já que Deus já ia abrir para você, mais dinheiro para você por causa do teu filho, então ele já abriu muito mais para você ter ashirut, ter riqueza. O filho, ele vem com bênçãos, ele vem com brachot. Isso sempre acontece. Garantido. E tem outra questão interessante. O segundo motivo por que as pessoas não querem ter filhos, falam, paciência, eu não tenho paciência. Paciência e dinheiro são coisas momentâneas. Agora eu não tenho paciência, realmente tive um dia difícil, estou com menos paciência. Mas dá para tratar. Paciência não é uma doença. Dá para a gente fazer um pouco de terapia, ou ter algum hobby, alguma coisa para ajudar. Dá para ter paciência. Agora imaginem vocês que por causa de paciência, ou por causa de dinheiro, a gente vai evitar que uma pessoa exista no mundo. Enquanto que a gente fala de coisas momentâneas, dinheiro e paciência, uma pessoa que é eterna, não só a pessoa, óbvio, ninguém vive para sempre, mas as ações da pessoa, a influência dela no mundo são eternas. E por causa de questões, às vezes, tão pequenas, você vai evitar que uma pessoa venha para o mundo. E não só isso, existe uma profecia que diz que En Ben David Ba Ela Ad Sheichlu Kol HaNeshamot Shebaguf, que Ben David Mashiach só vai vir quando todas as almas que estão lá em cima estiverem em corpos aqui embaixo. Então um casal jovem tem que pensar, se essa criança que eu estou evitando, talvez não é aquela última alma que precisa vir para o mundo. E que venha Mashiach. Imagina, o que vai ser Mashiach? Já falamos algumas vezes, e vamos falar mais ainda, de como Mashiach é o objetivo do mundo, a completitude do mundo, toda a paz, tudo que é prometido, que virá com Mashiach, e não vem porque não quero ter filhos. Filho é a melhor coisa que existe no mundo. Mesmo quando eles dão tzuras, falam kleine Kinder, kleine tzuras, große Kinder, große tzuras. Crianças pequenas dão dor de cabeça pequena, crianças grandes dão dores de cabeça grandes. Sim, é verdade. Mas ainda assim, uma pessoa, um ser que vai trazer, que vai mudar o mundo. Todo mundo muda o mundo. Imagina não ter, tinha um rei, no momento não me lembro o nome, um rei de Israel, que ele, veio o profeta para ele e falou que ele vai morrer em breve. Ele falou, por que eu vou morrer em breve? Então o profeta falou, porque você não tem filhos. E você de propósito não tem filhos. Aí o rei respondeu, eu vi pela astrologia que meus filhos vão ser pecadores. Então eu não quero trazer pecadores para o mundo. Aí o rabino, o profeta falou, está errado. Mesmo um pecador, mesmo que você sabe que ele vai ser pecador, tem que trazer para o mundo. E tem que educar ele da melhor forma possível. Mas o que eu quero mostrar é que não existem motivos reais para não ter filhos. Óbvio, existem. Se a pessoa tem uma doença e não pode ter, aí tudo bem. Azoís. Então se dedique, a pessoa não tem filhos, se dedique a ajudar os filhos dos outros. Seja ou dê aulas, todo mundo sabe alguma coisa que ele pode ensinar, ou adote um bahur yeshivá, uma moça. O que quer dizer adotar? Bancar a educação de uma criança, não tem problema nenhum. Adota ela espiritualmente. Ou até, por que não, às vezes adotar fisicamente. Uma das maiores mitzvot também, pegar uma criança que não tem lar e dar uma vida para ele. Na minha cabeça, poucas coisas são tão belas e tão grandiosas quanto isso. Então não existe desculpa para não ter filhos, que sejam
materiais, de carne e sangue nossos, ou filhos espirituais, que nos mundos espirituais não tem a menor diferença. Aproveitando para dar uma brachá aqui, também para todo mundo todos os casais que estão tentando ter filhos, que Hashem traga a brachá e que se concretize o quanto antes. E o terceiro ponto, então a gente já falou sobre ter paciência, ter vários filhos e associar a Torá, fazer uma cerca para a Torá. Só um entre parênteses sobre ter muitos filhos, ninguém é bobo. Não é porque a gente fala num shiur que tem que ter 15 filhos, que todo mundo vai começar a ter 15 filhos. Mas de repente você tem 2 filhos, 3 filhos. Falou, já deu para mim? Cogita mais um. Quem sabe não é essa alma que a gente está esperando. Entre todas as outras brachot. E o terceiro ponto, a Torá, é por uma cerca em volta da Torá. A gente falou que, por exemplo, a Torá proíbe cozinhar carne e leite. Os nossos sábios falaram, não pode cozinhar frango e leite. Já que o frango é parecido com a carne, vai acabar fazendo junto. Isso é uma cerca. Cerca no Hinur é por regras. Isso é muito difícil. Acho que é mais difícil do que ter paciência. Por regras e ficar nas regras. Manter as regras. Minha experiência em casa é muito difícil. A gente faz, as crianças vão dormir tal hora, aí vai passando o tempo e eles não dormem. Regras são queridas. Não pode também ser aquela tirania, mas regras, a gente sabe pôr as regras. As crianças crescem amando muito mais. As crianças precisam de regra. Quando eu estava na Yeshiva, no estudo, todo mundo na adolescência passa por aquela época rebelde. Eu falei para um dos meus rabinos da Yeshiva que não aguentava mais tanta regra, isso e aquilo. Ele falou, então tá bom, você não tem mais obrigação nenhuma, não precisa mais chegar na hora, não quer entrar na aula, não entra, não quer fazer... Não, tá aqui, você está isento. 2 dias depois eu fui falar para ele, não, vamos voltar ao que era antes. Porque um jovem, uma criança, precisam de regra. E como que você põe uma regra? Não apenas falando. Porque falar é a coisa mais fácil que tem. É mostrando. Se eu não quero que meus filhos leiam notícias ruins, então eu não devo ler. Ou se eu leio, mostro por que eu tenho um propósito naquilo. Não é apenas divertimento, por assim dizer. Entre várias outras coisas, cada um consegue se colocar nessa realidade. Interessante, na reza, a gente fala o Malchuto Beratzon. Em Rosh Hashanah a gente menciona isso, mas também tem na reza de 8 semanas, que nós pedimos a Deus Malchuto, seu reinado, com vontade. Vontade e reinado são opostos. Por quê? Porque reinado quer dizer que Deus está em cima de mim e Ele manda. Ratzon quer dizer eu tenho vontade em Deus. Se eu tenho vontade, então Ele não manda. E vice-versa. Se Ele manda, qual é a minha vontade? Então a Torá quer nos dizer que você tem que ao mesmo tempo receber o jugo divino, que é chamado de jugo. Jugo é aquele aparato de madeira que se coloca nos animais para puxar um arado. Então tem que ter o jugo, quer dizer, tem o forçado, por assim dizer, que Deus me manda fazer as mitzvot, mas tem que ser beratzon, tem que ser com alegria. Eu tenho que ao mesmo tempo ser escravo de Deus e simultaneamente eu tenho que ser filho de Deus. O filho faz por amor, o escravo faz porque é obrigado. Então no Rosh Hashanah a gente recebe de Deus gostando de Deus. Um pai, uma mãe, como que devem fazer isso? Colocando as regras, mas de uma forma amorosa. Mostrando para o filho, por que eu não quero que você vá fazer tal e tal coisa? Porque isso pode te prejudicar futuramente. É por você, não é por mim. No decorrer da vida a gente vê várias dessas oportunidades, onde às vezes os filhos não entendem tão bem o porquê que a gente manda uma coisa ou outra, mas finalmente eles vão evoluindo e percebem que era realmente por um amor. Agora é importante demonstrar isso. Tem uma vez o Rebbe de Lubavitch, nosso Rebbe, ele estava saindo da casa dele e tinham 2 meninas brincando na frente. E o Rebbe, quando elas viram o Rebbe, elas colocaram uma para cada lado para o Rebbe passar. Agora existe uma lei, uma regra, que um homem não deve passar entre 2 mulheres. Isso é uma halachá. E uma mulher não deve passar entre 2 homens. Tanto que um homem, quando ele tem que passar, ele toca no tzitzit, por exemplo, ele toca numa mitzvah, se não tem outro jeito, porque aí é como se fosse ele a mitzvah. Mas deve evitar.
E aí, o que acontece? O Rebbe poderia falar para a menina, sai para o outro lado para eu passar. Mas não foi isso que o Rebbe fez. O Rebbe foi até uma menina, falou algo baixinho para ela. Aí ela pulou de alegria, correu para o outro lado e o Rebbe passou. Aí foram perguntar, os Hassidim que estavam por ali, viram, foram perguntar para a menina, o que o Rebbe te falou? A menina abriu os olhos assim, que eu conhecia o Rebbe. Falou, sabe o que o Rebbe me falou? O Rebbe me pediu um favor especial para que eu fosse falar Shabbat Shalom para minha amiga. Então eu corri na hora para falar Shabbat Shalom. Claro, o Rebbe, a gente considera ele como nosso pai, nosso rei. Então a menina se sentiu toda animada por fazer aquilo que o Rebbe estava querendo. Então, simultaneamente, o Rebbe não deixou, não abriu mão de uma regra, de uma mitzvah, e usou isso para uma menina se sentir realizada. O Rebbe falou com ela. O que para nós é algo grandioso, enorme. Então essa é a jogada, é colocar regras, mas a criança entender que isso é para o bem dela. E não é fácil. Nem ter paciência é fácil, nem ter muitos filhos é fácil. E nem impor regras, mas é o que precisa. Agora, falando especificamente sobre mães e para as mães, tem mais algo que é só uma mãe tem. Que é pedir pelos filhos. Um pai deve pedir, Rosh Hashanah, Yom Kippur, o Hazan, deve se tentar que tenha um Hazan com filhos, porque ele sente o peso do que é sustentar uma família, etc. Mas a mãe tem uma força maior. Por isso que quando uma mulher vai acender as velas de Shabbat, ela deve pensar nos seus filhos e deve pedir brachá para eles e por eles. Uma história que é muito forte, assim, eu fiquei arrepiado. Uns anos atrás, em Israel, tinha uma viúva que ela tinha só um filho. E o filho era muito querido para ela. Era a maçã dos olhos, menina dos olhos, não lembro como fala. Mas era a vida dela. Ela vibrava com aquele menino. E ela tinha pouco, então tudo que ela tinha, ela dava para ele, comida. Ele bebia do copo dela, de tão pouco que ela tinha, mas ela amava. Era tudo para ela. Com 13 anos, ele tinha que ir para Yeshiva. E por ser um menino muito bom, a Yeshiva quis receber ele, claro, sem custos. E o menino progredia lá, era um menino muito doce. E os rabinos da Yeshiva garantiram para a mãe que eles iam ser o pai e a mãe do menino, iam cuidar com tudo, iam tratar ele muito bem, e a mãe ficou muito tranquila. Depois de alguns meses, o menino ficou doente. E, como é costume, geralmente se pensa que é virose. Mas o menino não melhorava. Então o rabino levou o menino no hospital. Na hora que fizeram a triagem, falaram, oi, vê, esse menino está muito mal, já internaram ele. E o médico pediu para falar com a mãe do menino. Só que o rabino pensou, a mãe mora longe, tem como, falou, eu sou a mãe e o pai do menino, pode falar para mim. Então o médico, muito sério, falou que esse menino não tem nem mais um mês de vida. Encontraram nele um tumor, e é muito, não dá para operar, não tem o que fazer, é muito grande, ele não vai viver 30 dias ao máximo. E infelizmente, depois de 2 semanas, ele faleceu. Os rabinos da Yeshiva, quando souberam que ele estava doente, os rabinos se juntaram, começaram a debater se contavam para a mãe do menino que ele está doente. Foi unânime. Os rabinos falaram, não tem por que contar para a mãe. Ela não tem dinheiro para pagar nenhum tratamento, a gente que vai pagar. Ela já não tem nada na vida dela, a gente vai desesperar ela. Não, vamos tratar o menino. Mas infelizmente 2 semanas depois ele morreu. Claro que avisaram a mãe, e ela veio para o enterro, explicaram para ela por que eles decidiram por não contar que ele estava doente. E os rabinos fizeram respeito, falar palavras fúnebres, falaram sobre o menino, como ele era um bom menino, como ele estudava a Torá, como ele era muito querido, tinha um futuro promissor. E depois disso, a mãe pediu para falar. Não é comum uma mulher falar num velório, mas, claro, deixa ela falar. E ela falou o seguinte, ela não tem nada contra Deus, Deus sabe o que faz, os planos divinos,
E ela falou, Deus, eu te peço forças. Eu peço forças para perdoar os rabinos da Yeshiva. Eu entendo porque eles fizeram isso. E é justificado. Eles tomaram uma boa decisão. Só que eles esqueceram de um ponto. Que não existe nenhuma reza que possa substituir a reza de uma mãe. Sim, na Yeshiva eles se juntaram para rezar todos juntos. E dividiram salmos para recitar o dia inteiro salmos pelo filho. Mas nenhuma reza que qualquer rabino possa fazer é forte como a reza de uma mãe. Então se eles tivessem me falado, eu teria rezado pelo meu filho. E talvez ele estaria vivo. Quando uma mãe acende as velas de Shabbat, antes da entrada do Shabbat, é o momento que ela tem que fechar os olhos e sim derramar lágrimas pelos filhos. Não porque eles possam ser mal educados, pelo contrário, é o momento que uma mãe deve pedir a Hashem, dá saúde para os meus filhos, Hashem, dá alegria para os meus filhos, Hashem, dá inteligência para eles, e pensar no que cada um precisa, porque cada filho é de um jeito, cada um é um mundo inteiro. Então naquele momento é obrigação de cada mãe pedir pelo filho, e pela filha, e pelo outro filho. Não são vários, cada um é um só. E usar esse poder, essa maternidade que a Torá nos mostra o valor disso, tem que usar para trazer brachá para os filhos. Porque uma reza de uma mãe, ninguém consegue substituir. A divindade que é a mãe, como falamos no começo do shiur, toda a realeza da mãe, tudo que uma mãe representa, que a gente vive tendo discussões aqui na sinagoga sobre feminismo, se a Torá é machista e tudo isso, no final das contas tem que lembrar que uma mãe é exatamente como Deus. Ela criar uma pessoa, ela gerar uma pessoa, ela ter essa força, é a mesma força que Deus usa para criar o mundo. Então, uma brachá, especialmente para minha mãe, também para a mãe dos meus filhos, também para a mãe da minha esposa, mas hoje especialmente para minha mãe, aniversário dela, mas que todas as rezas de todas as mães sejam escutadas, e que as mamães que já têm filhos, as mamães que terão filhos, que realmente Hashem dê brachá para todas as crianças de todos os povos, que venham logo todas as almas que precisam vir para esse mundo, trazendo a iminente revelação de Mashiach Tzidkeinu brevemente em nossos dias. Aí deixa amém.